pelos bosques na forma de lobo. Disse que ainda sentia o desejo de comer carne crua, especialmente de garotinhas que ele dizia serem deliciosas, e acrescentou que, se não fosse por seu confinamento, ele não demoraria muito a experimentar aquela carne novamente. Numa bela manhã de primavera, algumas garotas da vila cuidavam de suas ovelhas nas dunas de areia que ficavam entre o mar e uma vasta floresta de pinheiros, que cobria uma grande porção do território de Landes, no sul da França. O céu claro, o ar puro soprando suave no azul do Golfo de Biscaia, o som do vento, que tocava uma música rica entre os pinheiros que se erguiam como uma onda verde erguida ao leste. A beleza dos montes de areia salpicados com cistos dourados ou remendados com gencianas azuis e grama baixa crescendo. O encanto das bordas da floresta, matizado de várias formas com a folhagem de carvalhos, pinheiros e acácias todas floridas, uma pilha de flores rosas ou brancas, todas conspiravam para encher as moças camponesas de alegria e para fazer suas vozes se levantarem em músicas e risos alegremente sobre os morros e através das avenidas escuras de árvores sempre verdes. Quando uma linda borboleta estava atraindo suas atenções, uma revoada de codornas apareceu de repente acima da grama. "Ah!" exclamou Jaqueline. "Se eu estivesse com meu bastão ou um pedaço de pau, eu poderia acertar algumas codornas, e nós teríamos um ótimo jantar. Mas eu preferia que elas pudessem voar cozidas, direto para nossas bocas, como elas voam por todo lado", disse outra garota. "Você tem alguma roupa nova para a festa de Saint-Jean?" perguntou uma terceira. "Minha mãe estava querendo comprar para mim um bonito chapéu com laço dourado." "Annette, você vai virar completamente a cabeça de Etienne", disse Jeanne Gaboriante. "Mas qual será o problema com aquela ovelha?" Ela perguntou porque a ovelha tinha ficado parada silenciosa atrás dela, ao chegar perto de uma pequena depressão na duna, e depois saiu depressa como se tivesse ficado assustada com alguma coisa. Ao mesmo tempo, um dos cães começou a rosnar e a mostrar seus dentes. As garotas correram para o local e viram uma pequena vala no chão, na qual havia um menino de 13 anos sentado em um tronco de pinheiro. A aparência do rapaz era peculiar. Seu cabelo era de um castanho avermelhado e grosso, caindo sobre seus olhos e cobrindo completamente sua testa estreita. Seus pequenos olhos cinza claros cintilavam com uma expressão de horrível ferocidade e astúcia, e seu rosto apresentava grandes olheiras. A pele era de cor verde oliva escura, os dentes eram fortes e brancos, e os dentes caninos saíam para fora sobre o lábio inferior quando a boca estava fechada. As mãos do menino eram grandes e fortes, com unhas negras que pareciam garras de pássaros. Ele estava mal vestido e parecia estar na mais completa miséria. As poucas peças de vestuário que ele usava estavam em frangalhos, e através dos rasgos, a magreza de seus membros era claramente visível. As garotas ficaram à sua volta, meio assustadas e muito surpresas, mas o garoto não mostrou nenhum sinal de espanto. Seu rosto relaxou em um sorriso horrendo que mostrou toda a gama de suas presas brancas e brilhantes. "Bem, minhas donzelas", disse ele com uma voz grossa, "qual de vocês é a mais bonita? Eu gostaria de saber. Vocês podem decidir entre vocês?" "Para que você quer saber?" perguntou Jeanne Gaboriante, a mais velha das garotas, com apenas 18 anos, que tomou a liberdade de falar por todas. "Porque me casarei com a mais bonita", foi a resposta. "Ah", disse Jeanne de brincadeira, "isto é só se ela quiser você, o que é meio difícil, já que nenhuma de nós conhece você ou sabe alguma coisa a seu respeito." "Eu sou o filho de um sacerdote", respondeu o rapaz secamente.
É por isso que você parece tão sujo e escuro? Não, eu tenho a cor escura porque às vezes eu uso uma pele de lobo. Uma pele de lobo? Responderam todas em eco. E quem deu para você? Um homem chamado Pierre Labourant. Não existe nenhum homem com este nome aqui pelas redondezas. Onde ele mora? O estranho garoto soltou uma explosão de gargalhadas satânicas misturadas com uivos. As garotas pequenas se afastaram e a mais jovem se refugiou atrás de Jeanne. Você quer conhecer Pierre Labourant, moça? Sabe, ele é um homem que tem uma corrente de ferro no pescoço, a qual fica sempre roendo. Você também quer saber onde ele mora, moça? Ah, é em um lugar cheio de sofrimento e de fogo, onde há muitos companheiros, alguns sentados em cadeiras de ferro, queimando, outros deitados em camas ardendo em chamas. Alguns jogam homens sobre brasas ardentes, outros assam homens em labaredas de chamas, outros são mergulhados em caldeirões de fogo líquido. As meninas tremiam e se olhavam com rostos assustados, e então olhavam novamente o ser hediondo agachado diante delas. Você quer saber sobre a capa de pele de lobo? Ele continuou. Foi Pierre Labourant que me deu. Ele me cobriu com ela e toda segunda, sexta e domingo, e por cerca de 1 hora ao anoitecer a cada 2 dias, eu sou um lobo, um lobisomem. Eu já matei cães e bebi seu sangue, mas garotinhas têm o gosto melhor. Sua carne é mais suave e doce, seu sangue é rico e quente. Eu já devorei muitas donzelas. Eu costumo fazer minhas incursões para atacar junto com meus 9 companheiros. Eu sou um lobisomem. Ah, se o sol se pusesse logo, eu poderia atacar e devorar uma de vocês. Mais uma vez, ele explodiu em uma de suas crises assustadoras de gargalhadas, e as meninas, incapazes de suportar o medo por mais tempo, fugiram em disparada. Perto da vila de Saint-Antoine-de-Pizon, uma pequena garota chamada Marguerite Poirier, de 13 anos de idade, tinha o hábito de cuidar de suas ovelhas, em companhia de um garoto da mesma idade, que se chamava Jean Grenier. Ele era o mesmo garoto estranho com quem Jeanne Labourant tinha conversado perto da praia. A pequena garota se queixava frequentemente a seus pais sobre a conduta do garoto. Ela dizia que ele a assustava com suas histórias horríveis, mas seu pai e sua mãe davam pouca importância às suas queixas, até que um dia ela voltou para casa antes de seu horário habitual, tão apavorada que tinha até abandonado seu rebanho. Desta vez, seus pais levaram o assunto a sério e foram investigar. A história dela era a seguinte. Jean costumava dizer para Marguerite que ele tinha se vendido ao diabo e que tinha adquirido o poder de percorrer pelos campos após o anoitecer e algumas vezes em plena luz do dia, na forma de um lobo. Ele assegurou a ela que já tinha matado e devorado muitos cães, mas que tinha achado a carne deles menos gostosa que a das garotinhas e que considerava a carne delas uma delícia suprema. Ele disse que já tinha provado este sabor por várias vezes, mas ele tinha detalhado 2 ocasiões. Uma vez foi quando ele comeu o máximo que conseguiu e jogou o resto para um lobo, que tinha aparecido enquanto comia. Na outra ocasião, ele tinha mordido até a morte uma menininha. Tinha lambido o seu sangue e, como estava com muita fome, tinha devorado cada pedaço dela, deixando sobrar apenas os braços e os ombros. A criança em seguida contou a seus pais, porque tinha voltado para casa aterrorizada. Ela disse que estava pastoreando as ovelhas, como sempre, mas Grenier não estava presente. De repente, ela começou a ouvir um sussurro nos arbustos. Quando ela olhou em volta, uma fera selvagem saltou sobre ela e rasgou suas roupas do lado esquerdo com suas presas afiadas. Ela conseguiu se defender lutando com seu cajado de pastor e também o acertou a criatura, conseguindo afastá-la. A criatura então recuou alguns passos e se sentou em suas patas traseiras como um cachorro,
e a encarou com um olhar de ódio tão grande que ela fugiu, correndo de pavor. Ela descreveu que o animal lembrava um lobo, mas era mais curto e encorpado. Seu pelo era vermelho, seu rabo era cotó e a cabeça era menor que a de um lobo normal. A declaração da criança deixou chocada toda a paróquia, pois todos sabiam que várias garotas pequenas tinham desaparecido recentemente, sem deixar pistas, e os pais destas crianças estavam na maior agonia, temendo que seus filhos tivessem se tornado presas deste garoto desgraçado que fora acusado por Marguerite Poirier. Diante destes novos fatos, os casos foram retomados pelas autoridades e levados perante o Parlamento de Bordeaux. A investigação que se seguiu foi a mais completa que se podia desejar. Jean Grenier era o filho de um pobre trabalhador na vila de Saint-Antoine-du-Pizon, e não o filho de um sacerdote, como ele havia dito. Ele tinha saído de casa 3 meses antes de sua prisão e tinha tido vários patrões fazendo trabalhos diversos, ou ficava vagando pelos campos mendigando. Ele tinha sido contratado várias vezes para pastorear os rebanhos que pertenciam a alguns fazendeiros e acabava frequentemente demitido por ser negligente com as tarefas. O rapaz não demonstrou resistência em contar tudo o que sabia sobre si mesmo, e suas declarações foram examinadas uma por uma e muitas vezes se comprovavam estar corretas. A história que ele relatou sobre si mesmo perante o tribunal foi a seguinte. Quando eu tinha 10 ou 12 anos, meu vizinho, Duthillaire, me apresentou nas profundezas da floresta ao Lorde da Floresta, um homem preto que me marcou com sua unha e deu para mim e para Duthillaire uma pomada e uma pele de lobo. Desde então eu tenho percorrido pelos campos como um lobo. O ataque a Marguerite Poirier foi verdadeiro. Minha intenção era de tê-la matado e a devorado, mas ela conseguiu me afastar com seu cajado. Na realidade, desta vez eu só consegui matar um cachorro branco, mas não bebi o seu sangue. Quando questionado sobre a criança que ele disse ter matado e comido como um lobo, ele contou que tinha entrado em uma casa vazia no caminho entre Saint-Coutras e Saint-Anlay, numa pequena vila a qual ele não se lembrava do nome, e encontrou uma criança adormecida em seu berço. Como ninguém estava dentro para o impedir, tirou o bebê fora de seu berço, levou-o para o jardim, saltou a cerca e o devorou até saciar sua fome. O que sobrou ele deu para um lobo. Na vizinhança de Saint-Antoine-du-Pizon, ele atacou uma garotinha que estava pastoreando ovelhas. Ela usava um vestido preto. Ele não sabia o seu nome. Ele a dilacerou com unhas e dentes e a comeu. 6 semanas antes de ser capturado, ele tinha atacado outra criança, perto da ponte de pedra, na mesma vizinhança. Em Éparon, ele atacou um cão de um certo senhor Milon e teria matado o animal, se o dono não tivesse saído para fora com seu espadim na mão. Jean disse que estava com a pele de lobo em sua posse e que saía caçando crianças sob o comando de seu mestre, o Lorde da Floresta. Antes de se transformar, ele espalhava em si mesmo a pomada que preservava em um pote pequeno e escondia suas roupas no mato. Ele costumava trilhar seus caminhos por 1 ou 2 horas durante o dia, isto quando a lua estava em declínio, mas com muita frequência ele fazia suas expedições à noite. Em uma ocasião, ele foi acompanhado de Duthillaire, mas eles não mataram ninguém. Ele acusou seu pai de ter ajudado e de possuir uma pele de lobo. Ele também o acusou de tê-lo acompanhado em uma ocasião, quando ele atacou e matou uma garota na vila de Grilande, que estava cuidando de um bando de gansos. Ele disse que sua madrasta estava separada de seu pai. Ele acreditava que a razão seria porque ela o vira vomitar as patas de um cachorro e os dedos de uma criança. Ele acrescentou que o Lorde da Floresta tinha proibido ele rigorosamente de roer a unha do polegar da sua mão esquerda
Este polegar tinha a unha mais grossa e mais longa que as outras, e o advertiu para nunca a perder de vista, principalmente quando ele estivesse disfarçado de lobisomem. Duthillaire foi preso, e o próprio pai de Jean Grenier pediu para prestar depoimentos. O depoimento dado pelo pai e a madrasta de Jean coincidia em muitos detalhes com as declarações feitas por seu filho. Os locais onde Grenier declarou ter atacado as crianças foram identificados e as datas em que ele disse que as ações tinham ocorrido realmente batiam com as datas relatadas pelos pais dos pequenos desaparecidos. Os ferimentos que Jean afirmou ter causado e a maneira como tinha feito coincidia com a descrição que foi dada pelas crianças que ele tinha atacado. Ele foi confrontado com Marguerite Poirier e ele a identificou dentre outras 5 garotas, apontando os cortes ainda abertos no corpo dela e afirmou que tinha feito os ferimentos nela com seus dentes quando a atacou em forma de lobo e ela havia batido nele com o cajado. Ele também descreveu um ataque que tinha feito a um garotinho, o qual teria matado, se não fosse por um homem que apareceu para o resgatar e gritou: "Eu vou te pegar agora". O homem que salvou a criança foi encontrado e se comprovou ser o tio da criança salva. Ele confirmou o depoimento de Grenier e que tinha gritado as mesmas palavras mencionadas antes. Quando Jean foi confrontado com seu pai, ele começou a vacilar em sua história e a mudar suas declarações. O julgamento foi longo e foi visto que o fraco intelecto do menino estava desgastado, então o caso foi adiado. Quando Grenier voltou para o julgamento já mais velho, Jean contou a sua história como da primeira vez, sem nenhuma mudança importante. O fato de Jean Grenier ter matado e devorado várias crianças e de também ter atacado e ferido outras com a intenção de tirar suas vidas foi claramente estabelecido, mas não havia nenhuma prova de que o pai tivesse tido a menor participação em qualquer dos assassinatos, de modo que ele foi absolvido pelo tribunal sem nenhuma sombra de culpa sobre ele. A única testemunha que corroborou a afirmação de Jean podia se transformar em lobo foi Marguerite Poirier. Antes do tribunal dar o veredito do julgamento, o primeiro presidente penal deu um eloquente discurso, deixando de lado todas as questões de bruxaria, pacto com o demônio e transformação bestial, e corajosamente declarou que o tribunal tinha apenas de considerar a idade e a imbecilidade da criança, que era tão estúpido e idiota que uma criança de 7 ou 8 anos normalmente seria muito mais racional do que ele. O presidente seguiu dizendo que licantropia e coantropia eram meras alucinações e que a mudança de forma existia somente numa mente desorganizada e insana. Consequentemente, não era um crime que pudesse ser punido. A tenra idade do menino devia ser levada em consideração, junto com a absoluta negligência de sua educação e desenvolvimento moral. O tribunal condenou Grenier à prisão perpétua, dentro dos muros de um mosteiro em Bordeaux, onde ele deveria ser instruído em suas obrigações cristãs e morais, mas qualquer tentativa de fuga seria punida com a morte. Que prazerosa companhia para os monges! Pupilo promissor para eles doutrinarem. Tão logo Grenier foi admitido nos recintos da casa religiosa, ele saiu freneticamente correndo de 4 pelos jardins de sua nova prisão e, encontrando um monte de tripas sangrentas e cruas, ele se atirou sobre elas e a devorou vorazmente. Delancre o visitou 7 anos depois e achou que sua estatura havia diminuído. Estava muito tímido e não conseguia olhar ninguém no rosto. Seus olhos estavam profundos e inquietos. Seus dentes estavam compridos e protuberantes. Suas unhas pretas e desgastadas em alguns lugares. Sua mente estava completamente estéril. Ele parecia não compreender as coisas mais simples. Jean Grenier relatou sua história para Delancre e contou-lhe sobre como ele corria antes pelos bosques na forma de lobo.
disse que ainda sentia o desejo de comer carne crua, especialmente de garotinhas, que ele dizia serem deliciosas, e acrescentou que, se não fosse por seu confinamento, ele não demoraria muito para experimentar aquela carne novamente. Ele disse que o Lorde da Floresta já o tinha visitado 2 vezes na prisão, mas que o tinha expulsado com o sinal da cruz. O relato dos seus assassinatos coincidia exatamente com o que havia sido apurado em seu julgamento. E além disso, a história do pacto que ele havia feito com o Lorde da Floresta, a maneira de como realizava sua transformação, coincidia completamente com outras histórias anteriores. Jean Grenier morreu aos 20 anos de idade, após ter ficado aprisionado por 7 anos, um pouco depois que Delanque o visitou.